Bom, dando sequência ao teste aqui, eu estava falando da temporização. Um elemento que a gente tem que observar, às vezes a gente mede a tensão aqui no pino 3, né? Se tem tensão aqui, aí você fala, mas tem tensão aqui, e agora? Então, você tem que observar, medir a tensão aqui entre o pino 6 e 7, eles estão interligados aqui, fechados aqui entre si, né? 6 e o 7. Se a gente for lá no circuito, né, no layout, a gente vai olhar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom. Então a gente vai olhar aqui, ó, o pino 4, 5, que não está sendo usado, o 6 e o 7. O 6 e o 7 estão interligados aqui, está ligado no resistor, que por sua vez está ligado no tripod. E aqui, né, um capacitor de 470. Então, esses dois pinos aqui, né, é onde eu tenho a variação da tensão, que vai dar a tensão de carga do capacitor. Então, quando o circuito é acionado, né, dispara isso aí, automaticamente vai iniciar a carga do capacitor. Então, dependendo do tempo que foi regulado, né, o circuito, né, o ajuste do trim-pot aqui, se a resistência dele estiver alta, vai demorar em torno de 10, talvez mais minutos aí para atingir o nível da tensão suficiente aqui para dar o tempo, né, para dar a carga aqui. Qual que é o ponto de desligamento aqui, né? Quando a tensão, quando o circuito está em repouso, né, não disparou o alarme, a tensão aqui no pino 6 e 7 tem que ser zero, porque o transistor aqui ele descarregou o capacitor, né, fechou um curto para o negativo, né, fechou aqui esse pino curto, fechou uma ligação para o negativo desse terminal do capacitor e descarregou o capacitor. Então descarrega o capacitor por 0 volts. Quando dispara o circuito, ele vai começar a carregar. Só que ele vai carregar até quanto? Quanto que eu tenho que vai ser definido? Eu vou medir a tensão da alimentação. Então, supondo que a alimentação tem 12 volts. O CI, ele tem lá, por que ele chama 555? Porque, né, dizem que é porque ele tem 3 resistores de 5K formando o divisor que vai controlar essa tensão aqui, esse disparo, ou quando ele desliga. Então, são 3 resistores. Aí tem uma tensão de referência aqui, que é dada por 2 resistores, ou seja, 2/3 da alimentação. Os 3 resistores estão ligados entre positivo e negativo, e o ponto que é usado aqui como referência é a medida de 2 resistores lá, né? Então eu tenho 2/3 de VCC. Se eu tiver 12 volts de tensão, eu vou ter 12 volts de tensão, eu vou ter 2/3, 8 volts. Então a tensão de desligamento vai ser 8 volts. Então o que eu faço? Se eu tenho 3 volts aqui no pino 3, o que vai acontecer? Eu procuro verificar aqui no pino 6 e 7 se ele está variando a tensão. Então eu meço aqui entre o negativo e o pino 6 e 7 e verifico. Se a tensão está aumentando gradativamente, um pouco mais rápido, um pouco mais lento, né? Então, se tiver ajustado por um tempo alto, ele vai estar variando lentamente, subindo a tensão de 0 até 8 volts. Então, quando chegar em 8 volts, ele vai desligar, né? Se a sirene estiver tocando, quando chega em torno de 8 volts, ele desliga. Se a tensão for de 9 volts, por exemplo, 2/3 de 9 é 6 volts. Né? Então, ele desligaria com 6 volts. Então, sempre 2/3 da alimentação. Se eu medir a tensão da alimentação estiver dando 10,5, aí você divide lá, né? 10,5, né? Divide por 3, multiplica por 2, 2/3. Então, a tensão de desligamento aqui seria em torno de 7 volts. Tá? Então, enfim, né? Então com 2/3 de VCC que ele vai desligar. Se estiver carregando, então, o capacitor, esse ponto aqui, né, que é o pino 6 e 7, eles estiverem pino 6 e 7, nessa tensão aqui, pino 6 e 7, estiver variando a tensão, subindo lentamente, né, rápido ou lentamente, o que acontece? Quando chegar na tensão de 2/3, ele tem que zerar.
Tá? Então aí a gente, quando vai fazer o teste do circuito, uma coisa que a gente faz é colocar a resistência aqui no mínimo. Tá? Então aí a gente pode medir com o circuito desligado, mede a resistência aqui entre o resistor e o positivo e verifica se a resistência é zero. Mas se está em curto, ele está com resistência zero. Tá? Enfim, aí tem que fazer o teste lá com o multímetro. Bom, então a gente tendo tensão aqui no pino 3, né, em torno de 12 volts também, um pouco menos, a gente vai ter, então, deve ter aqui 0,7 entre base e emissor. Tá? Por quê? Porque eu tenho a tensão aqui, vai polarizar o transistor. Se ele estiver montado corretamente, tiver tudo soldado, bonitinho as trilhas, teria que ter em torno de 0,7. E aí, eu vou medir a tensão entre coletor e emissor, né? Como é uma bobina aqui, pode dar uma variação, não ter 0 volts aqui exatamente. Né? Mas vai ter uma tensão bem baixa, e aí eu posso medir a tensão na bobina do relé. Ela tem que ter em torno de 12 volts. Né? Então, quando eu aciono o circuito, passo a mão, ou interrompo a luz ali no LDR, né, coloco um objeto aqui dentro da luz do LDR, tem que acionar o relé. A gente vai escutar um clack, realmente dá para escutar o atracamento do contato. Aí faz o clack lá, aí acionou o relé, fechou o contato do relé aqui, fecha o contato aqui do positivo. Então aí vai fechar aqui o contato, ele está ligado para o normalmente fechado, ele vai fechar aqui do comum para o normalmente aberto. E aí vai mandar a tensão de alimentação aqui para o buzzer. E aí o buzzer vai tocar. Então, logicamente, o buzzer, se tiver acionado o relé, supostamente o buzzer está tocando. Então, tudo isso tem que ser verificado. Né? Se o buzzer está tocando, obviamente o relé deve estar atracado. Né? Claro que aí eu vou testando. Né? Tem várias situações que podem acontecer. A gente está fazendo uma análise de algumas situações. Às vezes o circuito liga, desliga lá, mas o buzzer continua, né, ligado direto. Né? O que pode estar acontecendo? Será que não está em curto ali? É que são trilhas bem separadas, mas sempre, né, é possível que haja alguma coisa ali que foi feita errado. Aqui, se não for acionado o relé, né, o transistor, uma coisa pode acontecer, tem 0,7 aqui, ou tem uma tensão estranha, tem a tensão aqui, 12 volts, mas o transistor está estranho, está com uma tensão estranha. Tem que tomar muito cuidado com esse diodo. Se a gente montar ele invertido, você vai ter o positivo aqui, ele vai estar polarizado direto entre o positivo e o transistor aqui que vai estar também, se ele estiver saturado aqui, estiver acionando aqui a saída, isso aí, ele vai estar deveria estar com 0,7. Então a gente vai ter uma situação aqui que a gente pode até queimar o transistor ou queimar o diodo. Um deles, né, pode até acontecer de queimar os dois, mas normalmente um deles vai embora primeiro, né, costuma queimar primeiro. Então, às vezes a corrente não é suficiente para chegar a queimar, né, os dois, né, ou um deles, assim, pode ser que não, dependendo do tempo que fique acionado, não chegue a queimar. Até porque também a gente tem aqui uma das coisas que também não é tão crítica, porque o circuito ele tem um transformador que a saída dele é de 200 mA, transformador de 9 mais 9, eu coloquei com uma corrente de 200 mA. Então, às vezes o transistor ele aguenta 300 mA, talvez o diodo não. O transistor ele tem uma capacidade de suportar aqui uma certa corrente. Então, mesmo que ele esteja em curto aqui, a fonte não consegue dar corrente suficiente para queimar ele. Tá? É como se ele estivesse acionando algum dispositivo com 300 mA. Agora, o diodo ele já não é tão resistente, talvez eu não lembro agora a corrente, tem que olhar no manual. Mas enfim, às vezes não chega a queimar, às vezes chega, dependendo do tempo que fica ligado. Né? Então tem que tomar cuidado para não inverter. Se inverter, obviamente o relé não vai acionar. Por quê? Porque fecha o curto aqui e o relé não tem tensão, né, nos contatos dele, na bobina. Então tem que verificar, uma das verificações que se o relé não estiver acionando, a gente vê que tem tensão na saída do CI, está disparando tudo, mas o relé não atraca.
verifica o diodo, verifica a solda nos terminais da bobina. Aí, o relé está atracando, mas não toca a sirene. Verifica se a sirene está na posição correta, verifica as trilhas, a solda nos contatos e assim por diante. Tá? Então, esse aí é uma verificação que a gente tem que observar. Né? O buzzer alimentou, ele tem que fazer um barulho aí suportável, mas a gente tem como identificar tranquilamente isso aí. Bom, aqui só para a gente fechar então, o circuito aqui, esse bloco final aqui, né, no circuito aqui, mas é um bloco que vai, assim que ligar, alimentar o circuito, a gente tem 12 volts aqui na entrada do, esse é um regulador de tensão, 7805. O 7805 ele vai regular a tensão da entrada aqui, que pode variar, desde que varie de 7, né, 2 volts a mais do que a saída, de 7 até 20 volts, ele consegue manter aqui regulado em 5 volts ali. Então aqui eu tenho 5 volts, um diodo que eu comentei com vocês, se eu quiser ligar um laser aqui de 4,5 volts, ele gera uma queda aqui, tá, de 5 menos 0,7, 4,3 volts. Mas aí a gente ligou um LED de alto brilho aqui para fazer o teste, que é mais prático. Então a gente pode trocar, né, se quiser ligar o laser, liga aqui do terminal do resistor para o negativo. Lá no circuito a gente ligaria, né, em saída lá a gente ligaria, a gente tem um LED aqui, ligaria o laser, o negativo do laser aqui e o positivo aqui antes no resistor aqui. Então tiraria o resistor e o LED e ligaria o laser ali. Tá? Então, ou então faria um jumper no resistor e ligaria o laser direto aqui na posição do LED. E aí então, só para a gente fechar, né, eu tenho que medir aqui a saída, tem que ter 5 volts. Meço aqui o diodo, né, posso medir aqui, vai ter um pouco menos aqui, 4,2, 4,3 volts aqui no resistor no LED, meço o LED, né, tem que ter LED de alto brilho, em torno de 3 volts, 3,5, né. Enfim, o LED tem que acender. Verifico se não está invertido, verifico se o diodo não está invertido, né. Se ele estiver invertido, não vai conduzir, não vai acender o LED. Tá? Verifico se ele não está queimado, verifico se o LED também está queimado ou não. E verifico as trilhas. Tá? Verificar trilha, solda, né? Identificar essas situações aí. Então, passo a passo aí a gente tem esses pontos aí de análise nesse circuito. É claro que existem outras situações aí que eu não cheguei a gente entrar em detalhes, né, mas pode ter algumas outras situações que podem acontecer. Né, mas vamos dizer assim, de maneira geral, são esses testes aí básicos que a gente tem que iniciar para fazer aí, no caso, nesse circuito, para tentar identificar possíveis defeitos. Né, defeito ou mau funcionamento. E para também, quando a gente vai calibrar ele, fazer as medições, né, no caso, fazer a medida aqui, né, para fazer a calibração deles corretamente. Aqui, no caso, para ajustar o tempo, se a gente quiser medir ou para verificar, né, se ele está carregando e aí temporizando, enfim. De maneira geral, então a gente vai trabalhar com essas questões aí, né? Assim, agora vamos fechar nessa atividade aí então.